Graça e paz da parte de Deus, do Senhor Jesus. Hoje é dia 4 de janeiro, 1h22 da tarde aqui na Jordânia. Quero abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Você e sua casa estejam guardados, protegidos, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 16, ele traz para nós um quadro de murmuração, de queixas, um quadro de insatisfação pessoal, mesmo diante de tudo aquilo que o Senhor já tinha provado que iria fazer e queria cuidar e queria proteger aquelas pessoas, independente de qualquer situação contrária que se levantasse. Mas as pessoas, elas se acostumam com um estilo de vida onde, por mais que esteja desconfortável, se você tiver o mínimo de conforto possível, se você tiver o mínimo de cuidado possível, a gente termina se acostumando com qualquer tipo de situação que a gente venha viver, mesmo que em troca daquele conforto a gente esteja sendo prejudicado. No Egito eles tinham pão, no Egito eles tinham carne. Eu não sei qual era a qualidade desse pão, nem a qualidade dessa carne, mas eles falam aqui que eles se fartavam, comiam pão até se fartar. Mas em troca, talvez desse pão, desse conforto que eles tinham, dessa fartura que havia, eles viviam como escravos. Eles viviam presos, eles viviam sendo açoitados, chicoteados. Os seus filhos já nasciam com essa legitimidade de escravos, mas aquela pequena porção de conforto fazia com que eles não entendessem o a mais que Deus poderia proporcionar para ele. Eles ficaram presos por causa daquela porção de pão. E isso gerou no coração dessas pessoas um cativeiro mental e um cativeiro emocional, que impediu essas pessoas de ver que não era o pão que era a coisa mais importante para eles ali, mas a liberdade. Porque o pão Deus pode prover. Eles não tinham intimidade com Deus, na verdade eles tinham esquecido do Senhor. O tempo, o cativeiro, a prisão tinha levado aquela geração a esquecer de Deus, a não ser pouquíssimas pessoas que ainda lembravam de alguma história, que ouviram falar dos seus antepassados, né, dos homens antepassados da geração anterior, de outras gerações. Então, esses homens, eles se mantiveram confortáveis dentro de um cativeiro por causa do alimento. E eles não tinham noção de que, além da liberdade que eles poderiam conseguir, o Senhor também poderia prover pão. E um pão muito melhor e a qualidade muito melhor. Então, às vezes, em troca de um pequeno conforto, a gente se mantém cativo em alguma situação. E discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus, eles são levados a andar em liberdade, sabendo que Deus vai prover todas as coisas. Que a segurança que a gente tem experimentado, muitas das vezes pode ser um cativeiro para nós. Um cativeiro para as nossas emoções, um cativeiro para o nosso entendimento. Às vezes a gente está ali confortável e com a segurança daquele pouco que nos é oferecido para sobreviver, em troca de talvez uma liberdade maior, de um entendimento maior do Senhor, por causa do receio, por causa do medo e principalmente por causa da falta de intimidade e de conhecimento de Deus. E esses homens, eles, por mais que tivessem já experimentado
algumas manifestações do poder de Deus, mas o cativeiro mental era tão forte, era tão grande, que mesmo diante de alguns milagres já acontecidos, eles continuavam ainda com seu coração, com a sua mente presa a essas pequenas satisfações que eram conseguidas em troca da sua liberdade, em troca de um território mais amplo mental para se pensar, para ter experiências com Deus, experiências novas. Então, muitas das vezes a gente se permite, em troca de uma segurança ou em troca de um conforto, a gente se permite viver pouco das experiências com o Senhor. Então, em primeiro lugar, que a gente possa entender que quando Deus ele ordena sobre nós algo, quando Deus ele dá uma direção diferente daquela que a gente estava acostumado a andar, a gente precisa entender que Ele vai continuar provendo todas as coisas e talvez muito mais e muito melhores do que a gente está acostumado naquele pequeno cativeiro que nós criamos ou que foi criado para nós e nós nos acostumamos com aquela situação. Então, o Senhor nos leva a romper com alguns cativeiros na nossa vida. O ensino de Jesus vem para quebrar algumas cadeias que estão estabelecidas no nosso coração e na nossa mente, para que a gente possa andar em liberdade e experimentar as coisas novas do Senhor. Isso debaixo de uma ordenança dEle. Que Deus possa te abençoar, que Ele possa nos levar a ter uma maior intimidade e uma maior certeza de que Ele está no controle e de que Ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida. Vamos seguindo, buscando os ensinos do Senhor, andando dentro do discipulado de Jesus. Deus te abençoe.